Espero que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento, da Education for Dentist. Hoje nós vamos falar de um assunto que é fotopolimerizador, mais uma vez. E aí a pergunta aqui é o seguinte: por que, às vezes, um fotopolimerizador barato, simples, comprado às vezes na internet, tem uma intensidade de luz até razoável? Essa é a pergunta para a gente responder hoje. Roda a vinheta, Gabriel! Bem, para a gente começar a responder essa pergunta, primeiro a gente tem que raciocinar o seguinte: os termos usados para definir o que a gente vai discutir aqui, que é luz, né? Então, basicamente, nós vamos ter, só fazendo uma revisão, que já tem outros vídeos que falaram sobre fotopolimerizador. Nós vamos ter potência, que basicamente é o quê? É a qualidade de energia emitida e ela está em miliwatts. Nós vamos ter irradiância, ou intensidade de luz, que eu até prefiro particularmente, que é potência pela área. Então, qual é a unidade? A unidade é miliwatts por centímetro quadrado. E nós vamos ter uma outra questão, que é exposição radiante, ou energia total, que é exatamente o quê? Irradiância pelo tempo, que é miliwatts por segundo por centímetro quadrado, ou joules por centímetro quadrado. Depois que nós fizemos essa definição, depois que nós falamos sobre esses conceitos que são básicos, nós vamos cair agora direto na explicação. E qual seria ela? Quando a gente raciocina sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte: imagine que nós temos dois fotopolimerizadores com a mesma potência, ou seja, potências idênticas. Só que um tem 7 milímetros de diâmetro, o primeiro, e o outro vai ter o quê? Vai ter 12 milímetros de diâmetro. O primeiro, que é de 7 milímetros, representa uma área de 0,385, ou 0,385 centímetros quadrados. O maior vai ter uma área de 1,13 centímetros quadrados. E isso faz diferença? Muita diferença. Se os dois têm potências iguais, isso vai fazer muita diferença. Por quê? Porque aquele que tem 12 milímetros de diâmetro, ou 1,13 centímetros quadrados, ou 1,13 centímetros quadrados, como queiram falar, ele vai ter uma intensidade de energia, vamos dizer assim. E aquele que tem um diâmetro menor, ele vai ter 3 vezes mais a intensidade de energia. E por que isso? Porque basicamente a unidade é o quê? É área pela potência. Se é área pela potência, se eu diminuo o diâmetro, eu tenho um registro num radiômetro, por exemplo, um registro maior. Se eu diminuo a área, o que é que eu vou ter um registro no radiômetro? E é área pela potência. Eu vou ter uma intensidade maior. O outro, que é um diâmetro maior, com a mesma potência do anterior, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma intensidade menor. Então, quando a gente vê um aparelho fotopolimerizador que tem 12 ou quase 12 milímetros de diâmetro, por exemplo, para ele ter a mesma quantidade ou a mesma intensidade de energia do menor, ele precisa ter o quê? Uma liberação, uma potência maior, no caso dos emissores, dos LEDs que contém nele. Então, quando a gente imagina basicamente isso, a gente percebe que isso faz toda a diferença. Resumindo então, se eu tenho um diâmetro menor com a mesma potência de luz em relação a um aparelho que eu tenho uma ponta com diâmetro maior, significa que esse que tem o diâmetro maior, a tendência é ele dar uma intensidade de luz menor. Como os fabricantes sabem disso, o que é que eles fazem? Fazem uma ponta pequena com uma potência menor e aí diz que a intensidade de luz é ótima. Realmente, a intensidade de luz aumenta por causa do diâmetro, mas em compensação a gente tem que fotopolimerizar 1 molar, por exemplo, várias vezes para conseguir cobrir toda a região de, por exemplo, uma restauração de resina composta MOD. Por isso, fiquem de olho nisso, né? E por isso que nós abordamos esse tema. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like. Se gostarem, se inscrevam no canal, no caso no YouTube, se inscrevam no Instagram, comentem, deem sugestão. E o nosso site é educationfordentist.com.br. Então, um grande abraço,
fique em casa, tô em casa e tudo de bom para vocês. Saúde, paz e vida longa. Alexandre Nascimento, da Education for Dentist.